Nelson Mandela. Conheça a história de um dos responsáveis pelo fim do apartheid. Quem foi, onde nasceu e como viveu aquele que foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz. Se você quer saber mais, fique por aí. E aí, meu povo, vocês estão tudo bem? Então, aqui Fabrício Fernandes na voz, retornando aqui com vocês com mais um vídeo, dessa vez aproveitando o 18 de julho, que é comemorado o Dia de Mandela, para dividir um pouco com vocês sobre a vida desse ícone da humanidade. Fica por aí, pessoal, e vamos saber um pouco mais. Então, pessoal, como eu falei nos últimos vídeos, vou poder dar continuidade ao diálogo com a cultura hip hop. Eu falei daquilo que eu tinha um pouco de profundidade, um pouco de entendimento, dado que já fui grafiteiro, ainda faço alguns discos, e também já fui rapper. E aí podia falar um pouco com vocês sobre isso. Porém, avançando um pouco mais sobre a cultura do hip hop, eu teria um pouco mais de dificuldade, teria que fazer outras pesquisas ainda que nós tenhamos feito pesquisa para os outros vídeos, dos quais a gente vai colocar os cards por aqui, para que vocês depois tenham acesso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história desse grande ícone da humanidade chamado Nelson Mandela. E antes de iniciar, pessoal, já venho aqui pedir a vocês para que vocês venham curtir, venham compartilhar, venham comentar, venham se inscrever no nosso canal e também marcar aí no sininho para sempre quando nós pudermos colocar vídeo aqui, vocês serem notificados pelo YouTube. Então, pessoal, quem foi Nelson Mandela? Nelson Mandela nem sempre teve esse nome. Ele foi batizado em sua tribo pelo nome tribal chamado Lohim Laha Mandela. Lohim Laha Mandela significava um galho tirado de uma árvore, mas em linguagem coloquial era a mesma coisa de encrenqueiro, de quem procura ou de quem traz problema. Parece que seus pais sabiam mais ou menos como seria a trilha de vida desse garoto. Ele recebeu o nome Nelson quando na escola primária uma professora, seguindo a tradição dos colonizadores ingleses, o batizou a partir do nome de Horatio Nelson, que era um almirante do exército inglês que batalhou, acima de tudo, contra as tropas de Napoleão Bonaparte. Aos 16 anos, ele participou de um ritual de passagem da sua tribo, Xhosa, que é tradicional na África do Sul. Esse ato caracterizava na circuncisão, que é a retirada do prepúcio do homem e onde esses jovens ficam, muitas das vezes, retirados por semanas sobre montanhas ali para fazer o período de recuperação. Esse processo tem sido muito criticado na África do Sul, dado que acredita-se que pode ser através desse processo que se amplie muito a epidemia da AIDS naquele país. A África do Sul é um país totalmente afetado pela epidemia da AIDS. Acredita-se que o motivo seja pelo uso da mesma lâmina para fazer o corte em vários jovens, fazendo assim com que a transmissão aconteça. Aos 21 anos, Nelson Mandela entra para a Universidade Fort Hare. Ali ele conhece um militante que se torna muito seu amigo, Oliver Tambo. Oliver Tambo, junto com Mandela, inicia um processo de militância de juventude na Faculdade de Direito na Universidade Fort Hare e depois de algum tempo da sua militância, fazendo grandes movimentos estudantis, eles são expulsos em 1941. Depois disso, ele retorna para sua tribo, que aos 23 anos, 2 anos depois, ele acaba fugindo da sua tribo, pois não aceita um casamento arranjado pelo rei do seu clã. Ele vem para a região urbana de Joanesburgo. Ali ele trabalha como vigia em uma das minas e conhece o líder sindical, Walter Sisulu. Walter Sisulu faz a inserção de Mandela naquilo que era o movimento político da época e convida Mandela a participar do CNA. Era conhecido como Congresso Nacional Africano, um partido político de organização social que tinha como objetivo acabar com a segregação no território sul-africano. Nos 2 anos seguintes, Mandela se une ao CNA, começando a fazer a organização política, onde se articula dentro do partido político. Em 1944, Mandela casa-se com a enfermeira Evelyn Mays. Esse casamento dura até 1958. Com ela, ele tem 2 filhos e 2 filhas. Uma das crianças morre ainda na infância. Em 1948, o partido ultradireitista institui o apartheid na região da África do Sul. O
país já vivia em processo de segregação racial desde o século XVI, mas agora em 1948 se institui pela minoria branca, representado pelos ultradireitistas do Partido Nacional, o apartheid naquele país. Mandela, junto com outros militantes, outros filiados ao CNA, fazem grandes movimentações políticas de protesto contra a segregação, contra o apartheid, e esse processo acaba culminando com a prisão de mais de 8.500 jovens ativistas. Logo depois do término do casamento em 1958, ele agora casa-se novamente com a militante ativista Winnie Madikizela. Com ela, ele tem 2 filhas. Esse casamento dura até 1996. A década de 60 entra e agrava ainda mais todo o processo de embate político que estava acontecendo na região da África do Sul. Em 21 de março de 1960, houve o massacre de Sharpeville. Mandela e o CNA entram para a luta armada. O ato de barbárie policial vitima 69 pessoas de forma fatal. O CNA passa a ser ilegal na África do Sul. Mandela, como comandante da Força Armada do CNA, viaja para fora do país buscando apoio e treinamento militar para retornar para o seu país com a estrutura necessária para combater a minoria branca que oprimia a população negra da África do Sul. Ele consegue apoio no Marrocos e na Etiópia. Ao retornar para a África do Sul, Mandela é preso, assim como outros líderes do CNA. Ele é preso e é condenado em 64 à prisão perpétua, sendo transferido para a Ilha Robben, onde ele fica 18 anos detido. No início da década de 80, Mandela rejeita acordos com o governo da África do Sul, que decidia libertá-lo, assim como seus companheiros, mas conduzi-los ao Bantustão, que era um assentamento só para negros naquela região, fortalecendo assim um processo de segregação racial. Mandela rejeita e continua detido junto com seus companheiros. O governo entende que precisa ceder e com isso abre diálogo com o CNA, e Mandela aparece agora como um articulador político e um habilidoso interlocutor. Toda essa pressão que Mandela sentia, de certo, mexeu não somente com sua alma, mas também com seu corpo físico. A saúde de Mandela ficou muito precarizada. Ele sofreu de câncer de próstata e também teve que se tratar de uma tuberculose. Com isso, ele foi transferido da Ilha Robben para uma casa na prisão Vesters. A partir de grande pressão internacional contra o apartheid, o governo de minoria da África do Sul decidiu fazer um plebiscito. Entenda, naquele processo somente os brancos votavam. O processo do apartheid foi derrubado através daquele plebiscito. Em 11 de novembro de 1991, Nelson Mandela, junto com seus companheiros, é livre, depois de 27 anos de reclusão. O primeiro discurso que Mandela faz para a reconciliação dos seus pares, do seu país. Ele falava sobre a articulação arco-íris, que pensava em um governo de um país de todas as cores. 9 dias antes da libertação de Mandela, o presidente Frederick Clark decreta o fim do apartheid, dizendo que foi um fracasso total esse regime na África do Sul, terminando assim com o estado de emergência e as leis locais de separação, de segregação racial que aconteciam na África do Sul. De Klerk e Mandela iniciam uma negociação de paz, fazendo com que o CNA, que vivia na clandestinidade, agora voltasse à vida pública e abandonasse a luta armada. Em 1993, Mandela e de Klerk assinam uma nova Constituição, dando fim a 300 anos de dominação da minoria branca sobre a população negra da África do Sul. Neste mesmo ano, eles recebem o Prêmio Nobel da Paz. Em 1994, no processo onde os negros agora também podem participar do processo eleitoral, o partido CNA consegue uma grande maioria de votos, fazendo com que assim Mandela seja conduzido ao cargo de primeiro presidente democrático da África do Sul, sendo nesse período aprovado uma quantidade expressiva de leis que favoreciam a população negra daquele território. Nos anos 80, Mandela casa-se novamente com Graça Machel e continua conquistando muitas vitórias, acima de tudo no combate contra a AIDS. Ele perdeu inclusive um dos seus filhos para essa enfermidade. Aos 85 anos, em 2004, Mandela decide abandonar a vida pública. Ele prefere agora se dedicar exclusivamente ao combate à AIDS, à luta contra a desigualdade racial e questões ligadas aos movimentos sociais. Em 2013, dado o complicado
complicações ao novo câncer de próstata e enfermidades respiratórias que Mandela teve, ele vem a falecer, deixando um legado sem igual para a humanidade. Quando foi solto, ele disse: "Eu lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. Eu tenho prezado pelo ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas possam viver juntas em harmonia e com iguais oportunidades. É um ideal pelo qual eu espero viver e que eu espero alcançar. Mas caso seja necessário, é um ideal pelo qual eu estou pronto para morrer." Por fim, pessoal, eu volto aqui a te pedir para que você venha curtir, venha compartilhar com os seus, venha se inscrever no nosso canal, venha marcar o sininho para ser sempre informado quando nós subirmos vídeo aqui no YouTube. E comente aí, comente bastante se você está gostando do vídeo, se você gostou do vídeo, se você tem alguma dica para que nós venhamos colocar aqui e fazer outros vídeos com outros temas. Tá bom, pessoal? É isso aí, família. Encerrando por aqui. Logo, logo a gente está de volta com outro vídeo, com outro tema. E agora a gente vai focar um pouco, talvez, em África do Sul, falar um pouco da riqueza que esse país tem a nos oferecer, que sempre trouxe para toda a humanidade. Até mais, pessoal!